Vou começar agradecendo todo mundo que está olhando esse vídeo aí, tá? E esse vídeo é de um pão feito em casa, muito rápido, tá? Que a massa é feita do pão, você faz a massa, sova e já divide o pão, já quantos pão você quiser fazer, coloca na forma, espera crescer o tempo necessário de cada lugar, né? Cada lugar tem um tempo necessário para crescer, dependendo do clima, né? Então você fez o pão, amassou, sovou, já separa ele, divide, faz o pãozinho que você quer, o tamanho que você quer, coloque na forma e coloque para crescer. Assim que ele tiver crescido, vai depender do tempo de onde você mora, do clima, do calor, do frio. Assim que você perceber que ele já dobrou o tamanho dele, você pode colocar para assar no forno de 180, 200 graus, vai depender do forno que você tem também, né? Exemplo é o meu forno aqui de casa, é um forno velho, com as borrachas velhas já, eu tenho que trocar o forno, então ele não tá 100%, né? Uma dica, pessoal, não é bom deixar o pão crescer demais, tipo crescer uma vez e meia o tamanho dele, porque daí ele vai ficar um pão muito grande, vai ficar muito airado dentro, vai ser um pão que vai esfarelar mais. Então assim, ó, não é bom deixar o pão crescer muito, tá? O pão cresceu no máximo o dobro do tamanho dele, ali no máximo o dobro do tamanho dele. Às vezes eu nem deixo crescer o dobro, eu deixo crescer só ali, ó, quase o dobro do tamanho do pão e já coloco para assar que ele termina de crescer o resto no forno. Porque senão ele fica um pão muito farelentão, muito aerado dentro, fica um pão muito grandão, muito grotesco para comer até, então é ruim então. Então não deixa o pão crescer demais. Máximo, 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 dobrar o tamanho, no máximo. Outra coisa, pessoal, o açúcar, por exemplo, que eu estou colocando agora, tá? O açúcar açúcar e sal depende do seu gosto. O açúcar e o sal influenciam diretamente no fermento, né? No pão crescer, no bolo crescer, influenciam diretamente no crescimento, no fermento, tá? Mas tem gente que gosta de um pão mais doce, tem gente que gosta de um pão mais salgadinho, então vai depender do teu gosto. Eu, por exemplo, aqui em casa, a gente gosta de comer o pão mais docinho, né? Tem gente que gosta de comer pão sem gosto quase nenhum, então é uma pitadinha de sal pequena, meia xicrinha de açúcar só para o fermento poder trabalhar, né? E deu, aí vai ficar aquele pãozinho com gosto de farinha, sem gosto de nada, né? Então, isso é questão de gosto, né? Importante aqui também nessa parte, tá? Coloquem primeiro todos os ingredientes secos. Eu faço assim, dessa maneira. Tem gente que não faz, né? Eu faço assim. Coloque todos os ingredientes secos ali junto com a farinha e misture bem. Que daí vai ficar tudo bem homogêneo, bem misturado na farinha. E aí só depois que eu abro um buraquinho no meio ali, como eu fiz, e coloco leite, água, sei lá o que a pessoa vai fazer o pão com água ou com leite, né? Aí vai depender. Mas eu misturo sempre bem os secos, né? Outra dica importante, tá, pessoal? Ovos. Nunca quebre o ovo, seja no que você for fazer, até para fritar na frigideira. Ou bolo, ou o que você for fazer, omelete, qualquer coisa. Nunca quebre o ovo direto dentro dos ingredientes que você estiver preparando. Porque se você, por exemplo, você vai fazer uma coisa que você vai usar 5 ovos, tá? Um omelete grande, tá? 5, 6 ovos ali. Você quebrou 4 ovos, daqui a pouco você vai lá e quebra um quinto ovo ali dentro, tá o ovo estragado. Foi tudo fora, aqueles ovos que tu botou e ainda mais o ingrediente que tinha ali, cebola, alho, abobrinha, seja o que você colocou ali dentro, vai tudo fora. Então, sempre o ovo sempre se quebra numa xícara, num copo, num prato, qualquer coisa que tu tiver à tua mão, tu quebra o ovo ali dentro antes de botar no ingrediente que tu. Bom, a respeito do molhado, pessoal, aí eu coloquei, tá, um copo grandinho de leite e um copo grande de água, tá? Ahn, Nessa receita minha não vai sobrar, tá? Vocês vão ver que não vai sobrar líquido. Vai dar certo na massa ali. Mas, geralmente, quando eu faço, eu boto um pouquinho a mais de líquido para esquentar. No caso, quando tem que esquentar o líquido morninho, né? Porque a água tem que ser morninha, tá, pessoal? Não pode ser uma água quente, tem que ser uma água morninha
que você possa colocar o seu dedo ali dentro e não queimar teu dedo. Porque se queimar teu dedo ali dentro, vai queimar também muito quente, vai queimar também o fermento ali e vai estragar seu pão. Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco um pouco a mais de líquido para esquentar, no caso, quando eu esquento, né? Se é frio, não tem problema, mas quando é para esquentar, eu coloco um pouco mais de líquido para esquentar, porque se eu precisar, por acaso, na receita, mais um pouco de líquido, já está quente ali, eu uso. Não tem que estar parando, botando esquentar de novo, esperando, né? Então eu costumo botar sempre um pouco a mais, para depois não perder tempo e ter que estar esquentando mais coisa no fogo. Sobrou, sobrou, bota fora, paciência. Nesta parte agora aí, ó, eu já coloquei todo o líquido que eu tinha que pôr aí dentro. A banha que eu coloquei, que vocês viram antes ali, né? Que a banha que eu coloquei, eu não esquentei ela para ficar em temperatura ambiente líquida ainda, no caso, né? Eu coloquei, como eu ia colocar um líquido quente ali dentro, que era o leite com água, então eu coloquei as 2 colheres de banha, eu coloquei ela normal. E aí quando eu coloquei o leite morno ali dentro, consequentemente morno, derreteu a banha e fez o processo de ficar em temperatura ambiente, né? Vocês não deem muito bola aí para minha cozinha aí, tá? Nas paredes ali, por exemplo, do balcão, que dá para ver que não tem acabamento, tá ali só encostado, porque a minha cozinha eu tô terminando ela ainda, não terminei, tem que ser devagar, né? Não tem dinheiro para terminar tudo numa vez só. Então a coisa tá devagar. Então não deem bola para algum detalhe mal acabado que você estiver vendo, porque tudo está em fase de término ainda, de construção, né? Depois que misturou tudo ali, tá? Com a colher de pau ali que eu usei, você usa o que você tiver, o que você quiser. Aí vai para a parte que é a parte de botar a mão na massa, né? Que isso aí qualquer pão, fora pão de liquidificador, qualquer outro pão aí, ou aqueles pães bem moles, que às vezes as pessoas fazem aqui, que é um pão, não é de liquidificador, mas ele é a massa bem mole. Então tu faz tudo com a colher, bate tudo com a colher ali, né? Mas no meu caso, como é a massa dura de sovar, vai com a mão. E aí você vai acrescentando um pouquinho de farinha ali, para ela ir soltando ali do fundo, né, do pote que eu estou usando. No momento que soltou ali um pouco do fundo ali, ó, você enfarinha ali o local onde você vai sovar ela, seja onde for, e vai fazer o processo de sovar ali devagarinho, né? Essa parte aí que eu tô limpando a mão, tá? É uma parte que eu não fiz, mas assim, se você vai fazer, eu me esqueci de fazer isso. Você bota a farinha na sua mão, farinha seca na sua mão e dá uma esfregada com a farinha seca na mão que a massa seca ali na sua mão e sai tudo esfareladinho ali em cima do pão e não fica essa meleca na tua mão. Eu que não fiz isso, tá? Mas faz isso que não tem problema. Nessa parte aí de farinhar a mesa, o local que você vai sovar, cuide para não colocar muita farinha demais, né? Despejar a farinha de pegar um copo e despejar em cima do lugar, né? Porque a massa ela tem que ficar uma massa de molezinha para dura, não pode ser uma massa muito dura demais, né? Não que o pão não vai dar certo, vai dar certo igual, mas aí vai ficar aquele pão mais socadão assim, sabe? Não vai ficar aquele pão muito macio, ele vai ficar bem socado quando ele estiver pronto. Então você tá vendo aí que eu tô botando uma farinha, bem, bem pouquinha farinha, só para não grudar mesmo. Só para não grudar a massa do pão no lugar ali, né? Então cuidado para não botar muita farinha de uma vez só.
Pessoal, aqui eu tive que dar uma adiantadinha no vídeo, tá? Para não cortar, para vocês verem todo o processo, como é que eu fiz aí. Foi bem rápido, foi uma sovada rápida que eu dei ali, não demorei muito tempo. Só para não ficar muito demorado o vídeo, tá? Aí eu dei uma adiantadinha aí. Bom, vocês viram aí que pelo tempo do vídeo, que o vídeo foi sem corte, na verdade, né? Eu adiantei um pouco ali ele, mas não foi sem corte, foi uma sovada bem rápida que eu dei. Praticamente tá pronto aí a massa já, só tô dando uma finalizada nela aí, mas tá pronto, tá? Poderia ter sovado menos, tá? Esse pão é um pão que não necessita de sovar demais, né? Então, a princípio aí ele já tá pronto. Bom, nessa parte agora que eu coloquei o pão aí dentro, tá, pessoal? Eu não botei farinha no fundo ali, tá? Espalhei um pouquinho de farinha, mas é bom colocar um pouquinho de farinha ali para quando você tiver que tirar, ele dali ele não gruda, né? Ele sai quase que inteirinho dali sem grudar, né? Para dividir depois ali os pãezinhos, né? Eu vou colocar agora um paninho nele só. Na verdade eu deixei só descansar um pouco enquanto eu fui fazer outra coisa ali, fui limpar alguma coisa na cozinha aí, que eu sou capricorniano, então eu tenho mania de limpeza, mania de deixar as coisas organizadas. Então, a minha cozinha, quando eu mexo na cozinha, que aqui em casa é só eu que mexo, né? Só eu que faço comida. Então, assim, ó, quando eu mexo na cozinha que eu tô fazendo comida, que é o dia sim e o outro também, eu deixo tudo limpo. Quando eu termino de aprontar a comida ali, de fazer a comida, botar no fogo, já tá bancada de pia, já tá tudo limpo já. Porque eu já vou limpando tudo, deixando tudo limpo, lavando a louça que eu sujei. Quando eu chego a botar, a tampar as panelas no fogo, para a comida ficar cozinhando ali, já tá tudo praticamente limpo na pia ali, só fica a louça depois, né, para limpar. Então agora eu deixei acho que uns, olha, eu devo ter contado ali uns, agora eu dei uma cortadinha no vídeo ali, vocês viram, né? Eu devo ter deixado ali uns 5 minutos, 6 minutos até eu fazer outra coisa ali. E já voltei com ela agora, ó, botei uma farinha de novo. E já vou só meio que abrir a massa agora. E já vou dividir os pães que eu vou fazer, que são 3 pães ali que eu vou botar na forma. Vou dividir eles e já vou botar eles prontinho na forma, já do tamanho que eu quero, para crescer, e crescer eu ligar o forno e bora lá ver o que, que vai dar a finaleira dele. Você, deu pra vocês perceber, né? Que o capricorniano aí é detalhista, né? Então, assim, ó, mesmo dividindo com a mão de olho, só o cara tem que tá medindo mais ou menos certinho, não pode ser meio a bangu o negócio. E eu peguei a faca pra cortar o pão ali, pra cortar as massinhas ali, mas no fim nem usei o dedo mesmo, cortei com a, deixa eu ver que a massa ficou bem maciozinha que eu cortei com o próprio meu dedo, eu cortei ela, então já deu pra ver como é que ficou, né? Nessa parte aqui, pessoal, eu dei uma adiantada, tá? No vídeo, porque não tem necessidade de estar deixando aí o vídeo rodar normal aí, perdendo tempo, né? Vocês aí perdendo tempo também olhando o vídeo ou tendo que passar pra frente sem necessidade, né? Então dei uma adiantadinha aí, mas já vai voltar ao normal. Agora vocês vão perceber, pessoal, que eu deixei na média de uns 2 dedos aí de distância entre os pães, para quando eles crescerem, eles não grudarem um no outro, né? Então aí a gente deixa um espaço legal, senão fica um pão só dentro da forma, daí fica feio. Bom, então tá aí, pessoal. Vocês viram aí que o pão cresceu mesmo, cresceu bastante, né? Então é isso aí. Vou botar ele no forno agora e assar e dourar. Então tá, pessoal. Ficou mais ou menos uns 35 minutos, 40 minutos no máximo no forno. Acho que ficou no meu forno, né? O pão. E eu fiquei acompanhando ali, né? Para ele que ele dourasse pouco em cima também. Cuidei o tempo. Tem que cuidar muito bem, pessoal, o tempo do pão, porque é o seguinte, ó, às vezes você coloca no fogo muito baixo e deixa muito tempo, seca todo o pão, porque o pão tem umidade dentro, né? Tanto é que depois de
2 dias, 3 dias ali fora, ali, se não tiver bem embalado, tu já vê que ele já começa a ficar seco, né? Então, quanto mais ele assar no forno, quanto mais tempo ele ficar, mais seco ele vai ficar, mais rápido ele fica seco fora depois, né? Então tem que cuidar muito bem isso, tá? Então tá, pessoal, tá chegando o fim do vídeo, então. Quem gostou, dá um likezinho, compartilha com quem quiser. Não é obrigado a compartilhar, isso é cada um faz o que quiser, né? E bora lá que vai vir muito mais vídeos aí sobre esses temas de comida pra gente aí, e todos feitos com muito carinho, tá? Valeu, obrigadão.